Com a gente aqui a economista Josi Gomes. Josi, bom dia. Como estão as coisas? Tudo bem? Bom dia, Douglas. Bom dia a todos. Bom, estaria bem melhor se a taxa de juros tivesse sido reduzida, né? A gente tem essas taxas de juros absurdamente entre as maiores do Brasil. Quem está lá fora, que pega o cenário econômico do Brasil, fala: que juros são esses? E não é uma coisa de agora. Há anos que a gente vem com esse problema. Como é que no dia a dia essa taxa alta mexe com a minha vida, com a vida de quem está em casa, do trabalhador, do aposentado, do pensionista? Bem-vinda. Obrigada. Só para entender que a taxa de juros é determinada pelo Copom, ou seja, algo que não está sobre o comando, definitivamente não está sobre o comando exclusivo do governo federal, por exemplo. O Copom, que juntamente com o Banco Central, define essa taxa de juros, que na verdade é uma taxa que vai definir todas as outras, todo o sistema de juros no Brasil. É uma pedrinha de dominó, né? Essa taxa sobe, todas as outras vão subindo. Se essa taxa diminui um pouquinho, também isso acontece. O poder de compra nosso, cada vez mais a gente vê, um mês a gente estava com poder X, no mês seguinte o poder de compra já deu uma diminuída. São juros que vão comendo cada vez mais o nosso dinheirinho tão suado? É como você falou, na verdade é um mecanismo que vai ali controlando toda a economia do mercado. Porque se você diminui a taxa de juros, o poder de compra do brasileiro aumenta. Por que que aumenta? Aumenta porque você pode comprar mais, o investidor, o empreendedor pode investir mais, e aí tudo gira em torno dos juros, porque a gente tem o hábito, né, pela condição, pelo histórico, de comprar parcelado. Então, a taxa de juros sendo menor, com certeza o custo total dessa compra vai ser menor. Mas a partir do momento que ela aumenta ou até se mantém, isso diminui sim o poder de compra do brasileiro. Nós temos a taxa de juros entre as mais altas do mundo? Sim, sem sombra de dúvida. Algo inexplicável, mas isso é um regulador que o mercado chama de regulador da economia, vamos chamar assim. Mas na realidade já há uma discussão muito forte, você deve ter ouvido, né? Todos nós estamos ouvindo essa discussão entre o governo federal e as próprias instituições financeiras, o próprio Banco Central, porque eles discordam de que essa taxa de juros tem que ser tão alta, né? Na realidade tem que diminuir para poder realmente acelerar o consumo e fazer com que as famílias possam adquirir mais bens e, consequentemente, os empreendedores possam investir mais. Nessa disputa, governo federal e Banco Central, eles têm autonomias, né? O governo, a gente vê um dia desse, estava numa briga ferrenha, deu uma aliviada, mas depois volta, porque são taxas absurdas. Inclusive, na semana passada, a taxa de juros, ela se manteve no que estava, o que já é muito alto e inaceitável. E isso só prejudica a gente, né? Que vê cada vez mais aquele salário que a gente recebeu nesse mês, no mês seguinte, ele continuar, através também da inflação, perdendo o que a gente chama na economia de poder de compra, né? Poder de compra, a taxa de 13,75, que é a taxa que determina todas as outras. É uma briga que realmente a gente espera que haja um equilíbrio, porque nós não podemos viver uma economia com juros tão elevados. Entretanto, o mercado afirma, ou seja, o Banco Central afirma que se diminuir essa taxa, vai aumentar a inflação. São mecanismos da economia, mas trazendo para uma linguagem bem simples, eles acreditam que diminuindo esse poder de compra faz com que você consuma menos, consequentemente diminua a procura, né, a demanda, e com isso haja uma economia, uma poupança maior, e aí diminui a inflação. São mecanismos mais da linguagem econômica, mas que nós que somos consumidores do dia a dia ficamos assim sem entender por que pagamos tão caro. E com essa taxa tão alta, 13,75, lá em cima, isso beneficia quem? Quem é o grande beneficiado com esses juros tão altos? Bom, as instituições financeiras, todas elas que emprestam esse dinheiro, elas não querem correr risco. Então, elas diminuem, como a economia não está crescendo de forma representativa, como não dá sinais de que está tão bem, né, porque a previsão era de crescer 1% do PIB, e possivelmente isso não irá acontecer em função de vários fatores.
O mercado externo, que é algo que... Mas o que tem a ver os Estados Unidos, os bancos que estão passando por uma certa crise, o que tem a ver conosco aqui? Tudo a ver, né? Porque nós somos uma economia globalizada, nós fazemos negócios com outros países e isso afeta diretamente no bolso. Então, é preciso, mas sobretudo é preciso que haja um equilíbrio nisso, porque realmente isso prejudica todos, né? Tanto o consumidor final quanto o investidor, e é preciso que realmente eles entendam, e é uma discussão que vai levar, serão discussões de todos os meses, de todos os anos. Quem está em casa agora nos assistindo, aqui em Maceió ou no interior de Alagoas, faz essa pergunta mesmo que você fez. Poxa, eu estou aqui no interior, sei lá, União dos Palmares, Arapiraca, Penedo, Palmeira, não tenho nada a ver com China, com os Estados Unidos. Estou aqui na minha casinha, vou para a feira e cada vez mais eu compro menos, vou no supermercado, cada vez mais eu compro menos. Que relação eu tenho com quem está lá fora? É porque também a gente compra muito que se vende lá fora e quem está lá fora também compra um pouquinho nosso nessa economia chamada globalizada que você nos explicou, né? Exatamente. É uma economia onde a gente tem contato com o mundo inteiro, né? Então, às vezes, falta aqui, né, produtos, porque esses produtos estão sendo direcionados para outros países. Então, não tem como, nos afeta sim. Mas é necessário que a gente torce que nos próximos meses haja assim um equilíbrio nessa economia, que ela volte a crescer um pouco mais, que essa taxa de juros diminua e dê condição de você comprar a sua casa própria, né, o seu carro, bens de primeira necessidade até, ou seja, tudo aquilo que você precisa comprar de forma parcelada, é importante que tenha uma condição. Fechando nossa conversa hoje aqui na pausa do café, Josi, qual seria a dica? Em tempos de juros tão altos, repetindo, 13,75, qual seria a grande recomendação sua para nós, enquanto consumidores? Evitar, por exemplo, o quê? Evitar compra parcelada, tá? Porque quando você compra parcelado e com muito mais parcelas, você tende a pagar muito mais juros e nesse momento a taxa de juros não está tão favorável. E no final das contas é isso mesmo que o mercado nesse momento, até que a economia sinalize, né, um crescimento, quer. Então, cautela, evite comprar sem um planejamento, né? Verifique se cabe realmente no seu orçamento, porque vai ficar muito mais cara a conta. Valeu. Josi, um beijo para você, boa segunda, boa semana e até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, um abraço, até mais.